Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBOTECO você ganha até R$100 de bônus. Link aqui na descrição. Já entrando nesse assunto que a gente tá falando em off aqui aquela opinião que eu vi muita gente aqui brincando nos comentários. Ó, se ajeita na cadeira aí. Eu abri o YouTube aqui. Se ajeita aí. Enfim. Vale pra mim isso aqui. Já tem, inclusive, se ajeita aí na cadeira. Tá muito confortável. Tá muito confortável. Te assustou aquela repercussão toda que deu sobre a sua opinião sobre o Abel, sobre aquela crítica? A torcida do Palmeiras chata pra caramba como é. Eu posso falar com exatidão sobre isso. Acho muito exagerado algumas críticas que a torcida faz, perseguição com a imprensa, enfim, etc. Você achou muito abrupto tudo que rolou com você naquele momento? Teve um momento que me assustou. Foi a primeira vez que eu sofri uma avalanche assim nas redes sociais de cancelamento, de tipo, quem é você? Porque isso aí sempre tem, mas ao longo da minha carreira eu tive mais compreensão do que questionamentos. Sim. E o problema não é questionar. É muito legal, e eu tenho uma turma que me segue há muito tempo, que eu vou na resenha com eles ali no inbox do Instagram. Pô, Lívia, você viu o jogo e tal? Eu falei, não, mas espera aí. Eu gosto de trocar essa ideia com os seguidores. A internet tá ali para isso, né? Então, eu curto. Mas veio de um nível muito baixo. E aí me assustou que quando eu peguei meu telefone, sei lá, eram 15, 20 mil mensagens por dia. Gente do céu. E o nível assim. E aí quando você vê comentando e falando besteira na foto que tá o seu filho, você fala, porra, estamos atravessando uma fronteira. Eu não falei da família do Abel, eu não falei da pessoa Abel, eu não atravessei, não fui pra ofensa, eu dei a minha opinião. Que você pode não concordar, que é um direito seu, e que as pessoas só se apegaram, a gente estava falando isso aqui nos bastidores, na postura. Sim. Esquecem a fala dele. Sim, tem todo um contexto antes. Tem um contexto. O corte que viraliza no Twitter é só você já pegando na parte que você tá falando da postura dele. É. Pois é, naquele... A galera é maldosa também. Naquela declaração dele, ele fala que não sabia o que era misoginia. Como assim? Tipo... Ele fala isso? Ele fala. Caramba. Falou que nunca tinha ouvido falar tanto sobre racismo, como no Brasil. Tipo, que bom que falam sobre racismo no Brasil, nossa, porque cara, mesmo falando tanto, a gente ainda vê o tanto de racismo acontecendo diariamente, 24 horas do dia. E aí eu fiquei assim, não, ele não tá falando só campo e bola, ele tá falando do meu país, falo eu, sabe aquela coisa? O Brasil é um país que tem 1000 defeitos. Mas o Abel foi muito bem recebido aqui. Sim. Ele recebe milhões por mérito do trabalho dele. Ele está construindo a carreira dele aqui. E ninguém força ele a estar aqui. Sim. E muitas vezes as declarações dele parece que ele está sendo obrigado a estar aqui. Não. Ele pode ir embora a hora que ele quiser. Então, assim, eu acho que mistura um pouquinho, sabe? Sim. E aí embora ele também tenha sofrido muitas críticas, na minha opinião, baixíssimas. E aí uma perseguição tem de alguns setores ali da imprensa. Tem a torcida que tem hora que fica cega. Abel é Deus, não pode comentar sobre Abel. Muita gente assim. Abel é um baita profissional. Ninguém questiona a qualidade dele. Só que o Abel tem uma dificuldade de assumir que ele erra. Sim. Chorão pra caramba. E vai errar, todo mundo erra. O cara é bom pra caramba, não vai acertar sempre, não vai ganhar tudo sempre. Ele erra, só que ele tem essa dificuldade, porque ele já declarou, não sabe perder, ele não gosta de perder. E aí é algo que ele tem que administrar com ele. Sim. Antes o Abel tinha um discurso, eu não gosto do que eu me transformo ali na beira do campo. Esse discurso caiu, porque o que ele se transforma é ele. Sim. Aquele é o Abel também. Também é uma faceta dele, Sim. Né? Sim. Eu gosto da resenha, tudo. Pô, não queira me ver nervosa, cara. Pô, você falou que daria no meio do cara no jogo. Não queira, então assim, sou parceira, tamo junto, mas a hora que o bagulho ficar louco, esquentar, o que é meu, você não mexe. E que bom, o Abel é assim. Então, ele tinha esse discurso antes de tentar ser o bom moço, né? De, eu me envergonho daquilo que eu me transformo. Eu não gosto daquilo. Ele, depois de um tempo, ele deixou esse discurso de lado. Sim. Você, como palmeirense, deve lembrar. Sim. Porque ele explosivo também é ele. Ninguém é paz e amor o tempo inteiro. Então, assim, ali eu me assustei um pouco com o nível de baixaria que eu recebi. Recebi muita coisa ruim e, ao mesmo tempo, eu vi como as pessoas na internet não têm noção do que pode gerar, do que pode acontecer. Um ou outro eu respondi.
E teve hora que eu respondi no mesmo nível, porque você dá uma surtada. Ah, sua isso, sua aquilo. Eu falo, ô, seu... Mano. Aí, nessa hora, eu falei, para. Respira, bloqueia os comentários, sair da internet um Melhor pouco, coisa. porque é um negócio que realmente mexe. E aí, algumas pessoas que eu respondi... Pô, que bom, você me respondeu, eu sou teu fã. Aí você fala... Você vem ofender a pessoa, tumultuar a vida da pessoa pra ganhar atenção. Tipo... A internet tem disso. Mas também sei que o Abel também tem uma ala da imprensa que persegue. Sim. Que passa da fronteira, Sim. que atravessa uma linha que não deveria. Tem também. Tem a postura do Abel que joga pra torcida. Com certeza. Tem a cortina de fumaça que ele faz. Então, assim, é uma ciranda. Às vezes ele na coletiva, ele é tão malandro no bom sentido. Diversas vezes, se você vê a coletiva dele, por exemplo, eu lembro muito bem uma que eu tava discutindo com a minha namorada. Palmeiras ganha do Inter, assume a liderança. Ele vai na coletiva, ele faz toda uma ciranda ali em volta pra não falar do jogo, pra falar dele. Ele fala de diversos assuntos, responde ironicamente aqui, dá uma deixinha ali, zoa ali. Tipo, ele é muito fã do Tele, e o Tele fazia muito Eu isso. não lembro qual Tele foi o fazia muito jogo, isso. agora nessa reta final do Felipão campeonato, também. que a gente assistiu, a gente no apito final, o Neto perguntou o que eu achei da coletiva. E eu falei assim, Neto, eu não Desvio de foco. consegui traduzir o Abel nessa coletiva. Porque teve uma hora que parecia meio que um deboche, um negócio meio cínico. Ele faz uma cortina de fumaça. Muito. E a torcida, parte da torcida, ela falando mal do Abel, querendo aparecer. Eu falei, não, gente. É a minha opinião e a minha leitura. Porque o Abel é inteligente pra caramba. Sim, muito. Ele sabe tirar o foco do time dele. Ele sabe desviar o assunto. Ele não coloca jogador dele na roda. Ou ele chama pra ele, ou ele joga pra torcida, ou ele muda o assunto. Ele faz isso muito bem. Muito Ele bem. usa Isso é a um- coletiva como parte do É processo estratégia. É, total, Ele não vai de peito aberto, de tipo, Estou vamos aqui pra pra- rinha, eu e você. Não Não. vai. Ali é tudo muito bem pensado. Aí o torcedor, parte da torcida, fica bravo. Ah, chamou ele de cínico, de sonso. Eu falei, não, gente. É a interpretação da É coletiva. a minha interpretação. Eu não consegui fazer a leitura dele ali. Porque, pra mim, e aí, nós somos três. Eu posso assistir o jogo e ter uma conclusão que é diferente da sua e é Claro. diferente da sua. Se achar que o time teve a postura ideal, achar que o time foi covarde, e você achar que o time foi corajoso. Tivemos isso aqui E a agora gente- falando de Exato. Palmeiras e É, Chelsea. exato. E foi o mesmo jogo que a gente Exato. assistiu. São leituras. Claro. E aí o pessoal leva muito a ferro e fogo, como se não pudesse criticar o Abel. O público de futebol é bizarro. E aí, depois que foi eliminado da Libertadores, o torcedor do Palmeiras deu uma clareada um pouco. Nossa, critiquei muito, mas eu já criticava ele antes também. De várias teimosias que ele sempre teve, de... Ele é meio Filipinho, assim, eu brinco. Que ele tem umas teimosias que o Felipão tinha também, de ser turrão, de não aceitar crítica, de não aceitar que, pô, você pode mudar e tal, acreditar muito na sua convicção, e às vezes você tá equivocado, como foi na Libertadores, poderia ter dado mais espaço pro Endrick, não poderia ter colocado o Arthur numa posição que ele não jogava, No enfim, jogo contra o várias questões. Botafogo, o que acontece quando ele coloca o Endrick? O moleque decide o jogo, né? E o que aconteceu o resto do campeonato? Decidiu o título. Pra mim, ele é a cara do título brasileiro do Palmeiras. E aí ele fica, tipo, essa entrevista que eu citei do Inter, ele volta no Boca. A entrevista do São Paulo, ele volta no Boca. Ou seja, ele tá... Se você encontrar ele no bar ali na resenha, perguntar, Abel, e o Boca? Ele vai, ah, meu Deus. E tem um detalhe, não é garantia de nada que se os meninos tivessem entrado no primeiro tempo, ganharia. Sim. Mas por que ele levou tanta pancada por conta disso? Porque ele teve 8 jogos, se eu não me engano. Sim. Da lesão do Dudu até o jogo do Boca, ele teve 8 jogos para testar todo e qualquer Palmeiras. Exatamente. E o máximo que ele fez foi colocar o Arthur na posição errada. Na esquerda. Só. A gente não viu outro Palmeiras. Sim. Eu citei para vocês aqui nos bastidores o jogo contra o Corinthians. Corinthians um time mais velho, que não tem velocidade, que não tem correria. Por que não ter testado o Endrick naquele jogo? É. E o Endrick entra e o Maicon é expulso ainda. Então, assim, ele foi muito criticado no jogo contra a Boca por conta disso, porque ele foi com as convicções dele, ele foi tinhoso até o jogo. Não tinha um plano B. Ele teve 3 tempos. Em 3 tempos ele entrou com o mesmo time desse jogo com o Vasco, da lesão do Dudu. Quando ele coloca no segundo tempo, tava perdendo, ele falou, pô, vou dar um all-in aqui. Colocou Luiz Guilherme, Endrick e Kevin. 3 moleques na frente que a gente riu, né? Os memes do Boca lá, os caras falando na Argentina. Pô, parecia
Pelé, Garrincha, não sei quem, entrando, assim. Os caras ficaram desesperados, o Rojo foi expulso, enfim. Você ficou com aquela sensação, eu no estádio, eu falei, mano, caramba, Abel, por que não pôs pelo menos o Endrick? E ele é tão tinhoso que aí o que ele faz? A gente falou sobre isso aqui. No primeiro jogo pós-eliminação, clássico contra o Santos. Santos, um time capenga, anêmico, manco. Sim. Tava ali. Brincando aqui com o meme, nosso amigo aqui santista. Ele coloca os meninos. E eu falei, eu emiti minha opinião, porque de fato foi o que eu achei. Ele foi covarde. A torcida ficou na bronca, ela tá chamando a Abel de covarde. O Palmeiras tinha licença poética para perder 2, 3 jogos no Campeonato Brasileiro depois da eliminação. Tem o luto. O Palmeiras era super favorito nessa Libertadores. Chega na semifinal como favorito, eliminado em casa, pro Boca. Nos pênaltis. Nos pênaltis, um time que não tinha vencido uma partida. No tempo normal, se não fosse nos pênaltis. Tinha um luto. Foi, eu imagino, a dor do palmeirense Mais uma naquele vez jogo. E aí ele coloca os meninos no primeiro jogo, num clássico contra o Santos, o Palmeiras perde, o que seria normal, era capaz de perder com o time principal também. Olha, tá aí o time da imprensa, o time que vocês queriam escalar. E esse dia eu fiquei muito puto, porque não precisava nem expor os meninos, nem dessa fala. E outro, os meninos jogaram muito no primeiro tempo. Não é? O Endrick meteu bola na trave, o Kevin, não sei o que. Pô, os moleques jogaram muito. O Palmeiras perdeu ali, o Santos soube aproveitar bem as chances. O Flaco teve uma bola no final do jogo que ele toca impedido pro Gomes. Ou seja, foi até desonesto ele falar isso. Eu fiquei muito puto no dia. Eu falei, pô, então, você usou o termo desonesto, eu usei o termo covarde. Porque eu acho que ele colocou o time... O que ele sempre fez, proteger, ele colocou, ele expôs. Aí, tá aí o time que vocês queriam. Sim. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que não é sobre a sua opinião, não é sobre o que as pessoas acham a respeito da sua opinião, mas é sobre o fato de a gente estar hoje vivendo um momento muito atípico no jornalismo como um todo. Se você, seja lá quem você for, não for um torcedor declarado daquele time, logo a sua crítica... Tem menos valor. Ou não é tem menos valor, mas ela às vezes... na cabeça das pessoas, é utilizada de uma maneira maldosa para atrapalhar o ambiente. É como se você estivesse buscando algo, querendo tumultuar. Olha a Ante aí falando. Ainda mais quando essas pessoas estão numa TV aberta, num programa de uma puta audiência. Ainda mais quando elas percebem que o seu comentário bateu lá e foi ouvido e levado em consideração, porque o Abel falou algumas vezes, deu indiretas sobre esse comentário. Ele tava na e eu coletiva não recebi lá, aluguel, tá? Porque ele que tava pagando triplex. Então. Porque ele ficou mais 2, 3 coletivas falando da postura ainda. Deixa eu me arrumar aqui. Então, assim, eu acho que, no final das contas, a opinião, a sua opinião e a opinião dos jornalistas no geral, sobre tudo isso que você tá falando, é o que menos importa. Porque na cabeça dessas pessoas, desses aí, que vão criticar, xingar, é a pura barbárie. É aquela coisa de esse cara não pode... Esse cara é meu ídolo, quem criticar esse cara... Vai ser criticado. Vai ser criticado. Tem um conjunto aí. A forma que as pessoas estão usando a internet. Sim, tem vários. Exato. As pessoas precisam entender que a internet não é terra sem lei. Perfeito. Tem como achar. Teve uns outros que eu separei. Eu falei, amigo, vai ter que ter tempo agora para ir na delegacia. Não é terra sem lei. Então a forma que as pessoas usam a internet, isso pra tudo, não só pro futebol. Nossa, fulana postou essa roupa, tá gorda, tal. O que muda seu dia, você ir lá, você não pode. Você tem opinião, você pode achar que o fulano tá feio, que tá gordo. O que muda o seu dia é você ir lá escrever na foto da pessoa. Você viu o nego falando da filhinha, aquela VTube? Aquilo é de um negócio, cara. Pelo amor de Deus. Isso assim, a morte da sociedade. É como as pessoas estão lidando com a internet. Ah, mas ela postou a foto, se eu quiser eu comento. Que pessoa amargurada você é. E criticar uma menininha, uma nenenzinha que não tem um aninho. E linda ainda, diga-se de passagem. Coisa mais gostosa. O meu pequeno era meio assim, parecia um pequeno Buda, o Emílio, quando era bebezão. Então, assim, as pessoas não sabem viver em sociedade. A rede social agravou ainda mais a falta de educação que a gente vê no dia a dia, porque eles, através do telefone, eu sou rei, eu posso tudo. E aí junta o clubismo. Ah, você não é palmeirense, você não pode falar. Por que não posso falar?
Se Porque eu você não tá posso sendo ter- paga pra falar. Porque eu não posso ter a minha opinião. Você não precisa concordar com a minha Exato. opinião, mas eu tenho opinião. Sim. Claro. Então, aí junta parte da imprensa que adotou o perfil das redes sociais, Joga pra galera. que vai pra TV, joga pra galera, que tá preocupado no corte, que tá preocupado em falar com a audiência dele, não com geral. Uhum. Eu vou te falar, eu não tenho uma audiência definida. Uhum. Porque o que eu tiver que criticar, eu critico. Eu passei a temporada inteira dando porrada no Landim. O que eu tenho pra elogiar do Flamengo desse ano?